Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma gravação do nosso episódio das eleições, o especial das eleições. Caso vocês não tenham assistido os vídeos anteriores, eu convido vocês a assistir porque é um período muito importante pelo qual estamos passando, as eleições no IFMS. E aí nos outros episódios a gente está entrevistando os candidatos à reitoria e os candidatos à diretoria geral, então convido vocês a assistirem que está muito legal. E caso vocês não tenham assistido o episódio anterior e não saibam, sou eu, Camila e a Maria Rita que estamos apresentando esse especial. E hoje nós temos mais uma candidata à reitoria aqui. Pode isso no IF, Maria? Pode isso nas eleições, galera. E falando nisso, quem que nós trouxemos aqui hoje, Camila? Eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Eu sou Elaine Cassiano, estou aqui, agradeço muito ao convite, Camila, Maria Rita e todas as pessoas da produção aqui desse jornal. Bom, eu sou Elaine Cassiano, sou mulher, sou mãe, vó, esposa, né? Irmã, tenho 48 anos e estou participando dessa candidatura ao cargo de reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A minha formação, eu sou técnica em contabilidade, né, com muito orgulho, sou administradora, tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, pós-graduação na educação profissional, mestrado, doutorado, né? Convido a olhar o meu Lattes, né? Porque a gente tem bastante experiência aí e o tempo é exíguo. Mas uma questão que eu gostaria de falar, viu, Camila e Maria Rita, que julgo ser importante, é a questão da minha experiência em gestão, né? Hoje, mulheres não têm tanto reconhecimento em alguns cargos, né? Mas eu fico muito feliz de ter sido eleita na instituição. Tivemos um problema muito sério do planeta, que foi a pandemia, né? Onde nós conseguimos avançar muito no Instituto Federal, mesmo com a pandemia. Mas sempre lembrando que eu sozinha não faço nada. Para isso, a gente tem que ter uma equipe e pessoas comprometidas com a educação profissional. Com certeza. A gente nota essa dificuldade que tem entre as mulheres, assim, serem reconhecidas em cargos, né, mais elevados, bem dizer, né, que a gente vê que isso, querendo ou não, é predominante ali os homens, mas a gente fica muito feliz, a gente tem uma representatividade muito grande ali dentro do IF. Mesmo sendo pequeno, né, nós conhecemos mulheres incríveis que trabalham dentro do IF. E a gente também nota essa dificuldade da pandemia, né? Porque o IFMS eu vi que foi um grande diferencial mesmo durante esse período. Também parabenizo os professores que foram muito competentes durante esse período, porque mesmo na pandemia, mesmo todo mundo doente, cansado de ficar em casa, a gente teve aulas síncronas, né? Vale lembrar isso, foi um diferencial. Nem todos tiveram essa oportunidade, nem todos conseguiram, né, estudar dessa forma. Às vezes, algumas escolas tiveram que só mandar atividades pelo WhatsApp, aí sobrecarregava o celular do professor, era todas aquelas dificuldades. E o IFMS, o que ele fez? Aula pelo Google Meet, onde o professor estava ali, ao vivo, né, passando as aulas pra gente, e a gente acompanhando, aprendendo. Então, assim, mesmo com tudo, com todo aquele período difícil, a gente se dobrou, desdobrou e deu uma forma ali de estudar, né? Sim. Parabéns por isso também. Com certeza. E eu fico muito feliz pelo seu reconhecimento, né? Do servidor público, né, que fez essa entrega. E gostaria de destacar também para os nossos ouvintes que das 41 instituições da rede federal, 2 não pararam, né? E uma delas foi o IFMS. Quando a gente tomou essa decisão no colegiado, lá no Conselho, dia 18 de março de 2020, que eu convoquei o Conselho, e foi dia 6 de abril que nós tivemos a reunião, não foi uma decisão muito fácil, né? Foi uma decisão muito delicada, mas nós conseguimos avançar porque nós discutimos com a comunidade, né? E foi uma decisão coletiva presidida por mim, enquanto presidente do Conselho do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e os conselheiros. Que coisa boa, professora. Mas agora, nesses primeiros minutos iniciais, a gente quer conhecer mais a Elaine. Quem é a Elaine como mulher, como esposa? Como foi sua vida na infância ali, na sua adolescência, no seu ensino médio, sua escola? Todos esses pequenos detalhes para a gente conhecer melhor a Elaine primeiro, antes da gente conhecer a candidata Elaine, a reitora Elaine.
Isso, então pode nos contar um pouquinho sobre a sua vida. A senhora falou que é mãe, que é avó, que é esposa. A gente quer saber quem é essa Elaine. Que bom. Não tenho muito hábito de falar sobre a Elaine, né? Enquanto esses papéis mais pessoais, mas para mim eu tenho muito orgulho, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Como eu disse, eu tenho 48 anos, né? Então, com 14 anos, eu tive um detalhe familiar onde eu tive que estudar durante a noite e trabalhar durante o dia. Então, foi um momento bem delicado, foi no 8º ano, né? Eu estava no 8º ano. Na época, não tinha o 9º ano ainda. E também não tive opção para fazer um outro curso. Eu fiz curso de técnico em contabilidade porque era o que tinha vaga na época, né? As mães sempre sonhavam que nós fizéssemos magistério, né? A gente teve a professora Josi que falou isso. Muito, muito legal. E eu acho que fiquei muito feliz que não tinha vaga no magistério. E só tinha vaga, e nem do propedêutico, que só tinha vaga no técnico em contabilidade. E assim foi eu estudar no técnico em contabilidade. Me reconheci, né, no escritório modelo, que era a máquina de escrever na época, né, e aprendi muito nesse técnico em contabilidade. Comecei a ver o mundo de outra forma e ganhar o meu dinheiro, né? E até ajudar em casa, porque meu pai teve um probleminha e eu tive que ajudar a minha família. Eu sou caçula de 9 irmãos. Nossa. Nós somos em 6 mulheres e 3 homens, né? Fui criada num lar maravilhoso, mas predominantemente machista, né? Que era muito comum na época, né? Sim. Então, minha mãe era uma pessoa muito sábia, mas muito batalhadora. Lavava roupa para fora, né? Para ajudar o meu pai, e meu pai era carpinteiro. Então, meu pai construía casas de madeira, que eu sou apaixonada hoje por madeira. Fiz até um curso de marcenaria. Mas, e nesse lar... Quando eu sempre gosto de falar, né, que quando eu nasci, meu pai achou que eu era menino, né? Ele queria que eu fosse um menino, né, para ajudar, que era toda uma vivência na época. Mas aí veio Elaine, né, linda, maravilhosa. Fui chamada de Simone, até o meu pai não sabia, não foi me registrar. Isso foi uma coisa muito interessante. Foi me registrar e esqueceu qual era o nome que minha mãe queria me colocar. E colocou o meu nome de Elaine. Era para ser Simone, meu nome. E ele só lembrava do nome do menino, né? Nossa. Então, acho que uns 2 meses, 1 mês e meio, eu fui chamada por Simone, mas aí no registro era Elaine. Mas, enfim, não o culpo, né? Isso é estrutural. Sempre morou comigo, meu pai, muito tempo. Então, assim... sempre tive uma relação com ele muito positiva, porque eu entendi, né? Imagina 9 filhos. Camila, né? Já é difícil 1 hoje, 2 hoje, então 9 filhos. E nesse lar eu cresci, né? E minha mãe, quando eu fiz 15 anos, ela disse assim que queria que eu fosse a dona da casa e não dona de casa. Não entendi muito bem, né? O que seria isso, né? A dona da casa e não a dona de casa, né? E o único caminho que minha mãe me mostrou foi o estudo para que isso acontecesse. Também não tenho problema nenhum. Estudava de manhã, trabalhava no Banco do Brasil à tarde e na Caixa Econômica à noite. Saía porque hoje todos os processamentos dos bancos são feitos por nós, mas antigamente não. Todo o processamento de dia era feito à noite pelas pessoas que digitavam e faziam o processamento. Eu era uma delas, né? E com 19 anos eu conheci o meu esposo, né? Mas antes disso, 16 anos eu passei no vestibular, 16 anos passei no vestibular na UEM. Meu sonho aí. Para psicologia. Muito bom. Meu Deus. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu passei em psicologia, né? Ela falou, tudo bem. Falei, então, e aí?
Não, filha minha só sai de casa casada, né? E você morava onde nessa Eu época? morava aqui, a minha avó morava em Eldorado, aqui no Mato Grosso do Sul, Uhum. e minha mãe morou um tempo ali, e aí a gente foi para Umuarama, né? Ficamos em Umuarama. E aí você prestou o vestibular lá? Prestei em Maringá com a família de uma amiga nossa. E fui junto com eles, porque antes era tudo muito presencial, era muito delicado, Na né? época a prova já era somatória, como Já. é hoje? Já. Só que não tinha cartão de resposta, não tinha toda essa tecnologia, demorava o resultado, demorou uns 40 dias para sair o resultado. E aí eu conheci o meu esposo, né, Reinaldo, com quem eu divido a minha vida durante esses 27 anos de casado, né, que nós estamos juntos. E é até uma coisa inusitada, já que vocês querem saber de mim, né, eu conheci o meu marido, eu namorei, noivei e casei e vi ele pessoalmente só 7 vezes. Nossa. Ele morava em Rondonópolis e eu morava em Umuarama. E em 1 ano e 5 meses. E nós, hoje, dia 24 de dezembro desse ano, vai fazer 28 anos que a gente está junto. Uau. Então, eu acho que toda relação ela precisa de cumplicidade, de amor, de tudo. Mas isso a gente namorava por carta, né? Telefone era caro, eu não tinha telefone fixo e nem ele. Então a gente namorava mais por carta, né? E hoje eu vejo as cartas que eu escrevia para ele e mostro para os meus filhos. Mas casei com 20 para 21. Esperei 6 anos para ter Ana Beatriz. Ele foi de Rondonópolis para Umuarama? Não, eu casei no dia 24 de dezembro de 1995 e dia 26 de dezembro a gente pegou um ônibus e foi embora para Rondonópolis juntos, né? Sim. Eu fui para lá. Ele já tinha um trabalho muito bom, ele trabalhava no Banco América do Sul, então já tinha uma certa estabilidade, né? Então a gente preferiu começar a vida lá. Como eu disse, nós nos casamos e com 6 anos eu tive Ana Beatriz. Depois de 6 anos de casado, tive Ana Beatriz, que hoje ela tem 21 para 22 anos. Depois, com 33, tive o Arthur Monteiro, que é jogador de vôlei, né? Muito bom, por sinal. E tem 15 anos o meu filho. E Ana Beatriz, em 2019, ela estava namorando e ela engravidou. E teve a minha neta, Maria Gabriela, que é a minha vida, né? A nossa vida, né? Que veio para dar uma sobrevida para o meu esposo, que o meu esposo tem alguns problemas de saúde, mas deu uma sobrevida para ele e para nós também, né? Então, é a nossa riqueza, como diz o Arthur, né? Que coisa legal, que história bacana, né? De vida. Tudo certinho, 1 ano, 1 ano e 5 meses namorando, casado, noivou, casou. Que legal. E hoje tem uma filha, um neto. 2 filhos. 2 filhos e uma neta. E quando a senhora começou Show. a entrar no IF, assim, quando começou porque faz muito Claro. tempo que tá no IF? Eu tenho 12 anos de instituto, mas antes do instituto, como eu disse, eu fui para Rondonópolis, né? Em Rondonópolis, eu comecei a trabalhar no Sebrae, fiz um processo seletivo antes do meu casamento e aí, dia 16 de janeiro, eu comecei a trabalhar no Sebrae. Participei de um processo seletivo, 23 pessoas, e eu fui selecionada. Trabalhei 2 anos e meio no Sebrae e fui para uma empresa depois do Sebrae. Essa empresa, ela tinha, à época, 400 funcionários. Ela é do agronegócio, antiga Sementes Adriana, lá em Rondonópolis, e hoje Grupo Ato, uma das maiores empresas de sementes hoje do Brasil. Semente de soja, milho, né? E lá comecei a minha carreira, né? Comecei a ser encarregada de departamento de pessoal na época, né? É bem grande o nome. E com 23 anos eu já era encarregada, né?
Na época era essa nomenclatura que usava. E aí também ajudava na contabilidade, porque no Paraná, na época que eu estudei, que eu trabalhava lá, trabalhei com um japonês que me ensinou a fazer contabilidade de lucro real, né? E quase ninguém fazia. E nessa empresa eu ajudava também. Tinha o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e também assinava pela contabilidade de uma das empresas. Muito interessante a pergunta de vocês, porque eu comecei a trabalhar muito nova e isso me deu uma sustentabilidade muito grande, né? Então, a minha carreira mesmo, ela começou com 14 anos, né? Uhum. E sem você estudar, e tudo nos livros, né? Não tinha facilidade de fazer curso, né? Uhum. Então, a gente comprava um livro, lia o livro, aplicava na prática, né? Era muito legal isso. E ainda hoje faço as minhas leituras e utilizo muito as minhas leituras para as práticas. E trabalhei durante 20 anos antes de entrar no agronegócio. No agronegócio antes de entrar no Instituto Federal. Assumi o concurso em Coxim, né? Em Coxim. E na época, a reitoria precisava de uma pessoa para poder... que tivesse conhecimento, além de trabalhar na empresa durante o dia, eu dava aula à noite, desde 2002, né? Dava aula para graduação e pós-graduação em Rondonópolis. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. E aí fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Deu aula assumi... do quê? Deu aula do quê? A minha formação é administração, então eu dava aula de... matemática financeira, que eu gosto muito, dava aula de organização, sistemas e métodos, também gestão da produção, enfim, várias... Qual que era a faculdade que a senhora dava aula, professora? Chamava Unir. E o meu esposo também trabalhava nessa faculdade, né? Tinha 3 mil alunos nessa faculdade. Nossa, Uhum. que show. E aprendi muito. Trabalhava durante o dia e durante 3 dias da semana eu dava aula à noite nessa faculdade. E gostava dessa parte da docência? Olha, Maria Rita, durante o dia era muito difícil, muito trabalho, era uma responsabilidade muito grande, né? E aí à noite eu me encontrava, né, nas aulas. E chegava em casa, 5h40, já tomava um banho. Às vezes nem dava tempo de tomar banho e já ia para a universidade para poder dar aula. E às vezes as minhas amigas, as minhas vizinhas, né, iam lá bem na hora que eu tinha que sair, né? Era muito engraçado e era muito gostoso também. Mas eu nunca consegui avançar sem uma rede de apoio. Os meus filhos foram muito bem cuidados, né? Não por mim. Porque eu nunca fui uma mãe tão assim, de trocar, eu sempre tive pessoas que me ajudavam nisso. E ótimas pessoas. Eu tive sempre muita sorte de pessoas que trabalhavam comigo, que sempre foram muito respeitosas. E eu também, para com elas, né? Sempre fui uma pessoa que... nunca tive problema com ninguém que trabalhou comigo na minha casa. Durante 12 anos, uma pessoa trabalhou comigo em Rondonópolis, aí depois foi uma mais 9. Aí, hoje, eu tenho a minha melhor amiga, que se chama Fátima, né? Que me ajuda, e ela está comigo desde o primeiro dia que eu pisei em Campo Grande. Nossa, que história bacana sobre isso. E aí a senhora começou tava dando aula nessa Unir, né? Nessa Unir, faculdade. E aí entrou, a reitoria precisava de um cargo? Aí, daí, quando veio o concurso, eu fiz o concurso foi em Campo Grande. Fiz o concurso e aí passei em primeiro lugar e meu esposo também passou. Em Coxim, eu assumi em Coxim, e lá em Coxim foi algo muito maravilhoso, porque eu era uma executiva, né? Dentro da empresa que eu trabalhava no agro, né? E lá a realidade é totalmente diferente, que eu não ia, era no Mato Grosso, e eu não ia para as unidades de produção, muitas vezes a gente ia de avião, eu era gerente, cheguei a gerente, né? Cheguei a gestora, a única mulher também,
como gestora do agronegócio. E aí a gente dividia, ia metade num avião e metade no outro, por questão de segurança, para correr o estado de Mato Grosso. Então, assim, sempre foi muito tranquilo, né? E aí eu deixo esse recado para as meninas que querem se aventurar em todas as áreas, né? E principalmente nessa, nunca tive problema absolutamente nenhum, né? Em relação a eu ser mulher. A limitação sempre estava na cabeça do outro, não na minha, né? E quando a gente ia para essas unidades, era muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E digo também que competência não tem gênero, viu? Não, a gente não pode esquecer disso. Sim. Assumi o concurso, fiz o concurso, assumi o concurso em Coxim e me descobri, me convidaram para fazer o projeto Mulheres 1000, né? Esse projeto Mulheres 1000 eu me reconheci, né? Eu era uma executiva, andava com um salto desse tamanho, com roupas totalmente executivas, que eu não vou entrar nesse detalhe, sempre muito bem alinhada, e aí chego para o projeto Mulheres 1000, que são mulheres de vulnerabilidade que eu nem imaginava que existia, né? Então, eu sempre digo que existe a Elaine Cassiano antes do Mulheres 1000, né? Isso eu estou falando de 2012, ou 13, eu não me lembro. É tanta coisa. E a Elaine depois do Mulheres 1000, né? Ainda tenho muitas amigas, né, daquela época, né, que sofriam violência. Eu me lembro que levava, às vezes chovia, eu pegava meu carro e levava as meninas em casa, né, as mulheres em casa. Eu tinha que descer do carro, Camila, e levar ela até a porta, porque o marido não podia vê-las chegando com o carro. Imagina quem que era, né? Então, assim, Nossa, que situação. É uma situação horrível. Já presenciei várias coisas, né? E não imaginava que aquele mundo existia. Então, por isso que eu digo que Elaine antes e Elaine depois. Sim. Aprendi muito. Aí fui convidada para a reitoria, né? Como eu dava aula nos cursos superiores, e a gente tinha experiência no reconhecimento dos cursos superiores. E aí a gente foi para a reitoria para poder ajudar o meu esposo na CPA e eu como coordenadora da educação superior do Instituto. E aí de lá para cá, né, a gente avançou muito, né? Eu enquanto coordenadora, diretora da educação superior, pró-reitora de ensino, diretora do CREAD e professora e reitora. Eu nunca soube como funcionava esse processo para ser reitora. Como que você pode explicar para a gente? Porque eu não sei. Você tem que estar num cargo de direção primeiro, passar. Como que é esse processo, né, para ser reitora hoje? Como foi? Hoje, a lei, ela diz que para o cargo de reitor ou reitora de uma instituição pública como o IFMS, e nós somos regidos pela lei, tem que ter alguns pré-requisitos, né? Primeiro, tem que ter 5 anos de efetivo exercício, né? Tem que ter doutorado, é importante o doutorado, né? E tem outras prerrogativas lá que a lei determina. Eu cumpro todas as prerrogativas. Infelizmente, os cargos de técnico administrativos não podem concorrer a esse cargo, que eu acho um erro, né? Porque tem total condição de, às vezes, até mais do que nós docentes, né? Mas não tem necessidade de você ter experiência anterior. Né? Entendi. E quem poderia mudar isso? Essa parte de ter esses requisitos ou de um técnico administrativo poder ser reitor? Só a lei, né? Para mudar a lei tem que ir para o Congresso Nacional, motivado, pode ser motivado pelos sindicatos, pode ser motivado por qualquer ação, leva para os deputados federais e depois para o Senado Federal para ver se consegue fazer a modificação na lei. Mas eu acho que isso não está tão difícil isso acontecer, porque tem muita coisa mudando, né? Sim. E precisa mudar. Tem muita coisa mudando na legislação e precisa avançar. São carreiras distintas, mas com o mesmo objetivo. Qual é o problema, né?
Com certeza. E falando em mudança, você mudaria alguma coisa da sua vida, olhando para onde você está hoje? Talvez teria feito outra formação, ou vai fazer outra formação, outro curso? Olha, eu mudaria no 5º ano. Eu fiz o meu 5º ano muito dispersa, né? Eu acho que estava mudando. Aquela época era muito. E minha mãe, minhas irmãs mais. Minha mãe não me cobrava para estudar, não. Nunca me mandou estudar, minha mãe. Eu não me lembro da minha mãe falar assim: vai estudar, vai fazer tarefa. Não, era minhas irmãs que faziam isso. Então, e faziam muito. E eu tenho uma irmã que faleceu e o sonho dela era ser professora, né? E a gente olhava muito revista de fotonovela. E eu mudaria atendendo a solicitação dela para eu poder fazer um 5º ano na época muito mais bem feito, né? Porque isso me fez muita falta. Então, acho que fez muita falta não ter ouvido os apelos da minha irmã. E hoje, professora, agora a gente vai, por conta do tempo, né? A gente quer te ouvir bem como candidata também. A gente gostou muito da sua apresentação como Elaine, né? Foi muito bom a gente ouvir. É importante que as pessoas conheçam isso, né? Conheçam o lado da Elaine como pessoa, não só a Elaine como candidata. Porque eu acredito que o caráter do convidado, o caráter do candidato também é muito importante nisso, avaliar, né? Para que as pessoas façam um voto consciente. Com certeza, porque não adianta nada a gente conhecer só suas propostas, mas não te conhecer, né, como pessoa. E antes da gente tomar o gancho para começar a falar com a candidata Elaine, nós gostaríamos de saber hoje como é trabalhar no IFMS, como é seu vínculo com os seus alunos, né, os alunos do IFMS como um todo, como servidores, com todos os professores, como que é hoje isso? Camila, hoje eu dou aula na pós-graduação, eu não parei de dar aula, né? Mesmo ocupando um cargo de reitora, desço do avião na quinta-feira, como um salgado no posto lá perto do campus e vou dar aula, né? E, como eu disse, eu me reconheço, não saí de sala de aula. Hoje, a relação, ela é muito, muito importante, a relação, o reitor ou a reitora, ele não pode estar distante, né? Ele tem que estar sempre presente. Hoje nós temos 10 campi, Camila, e são campos que são relativamente longe, né? Mas eu me lembro de ter vindo aqui algumas vezes na pandemia e não ter ninguém. Fui em Corumbá não ter aluno, isso é muito ruim, é uma tristeza horrível. Eu sabia que vocês estavam tendo atividades não presenciais, óbvio, mas o que nos move são vocês, tá? O que nos move são vocês. E ser uma reitora na pandemia com uma máscara me sufocando, não foi fácil. Não foi fácil. Sua última visita no nosso campus foi na época da pandemia? Não. Eu estive aqui, acho que foi em fevereiro, não me lembro, tenho que olhar minha agenda. Fevereiro, eu estive aqui visitando a obra, né? Também passei nas minhas férias e passei pela obra, né? Nas férias que eu viajei, vim aqui para Eldorado, aqui pertinho, na casa dos meus tios, né? E aí passei também aqui no campus, mas a cada 3 ou 4 meses eu vou em todos os campi. Ah, sim. E durante a sua gestão, qual foi o seu maior marco, assim, que a senhora se lembra, que foi o maior ato que a senhora teve? Olha, no campus Naviraí foi ter conseguido 4,5 milhões para retomar a obra de vocês, né? A obra ela estava parada desde 2016 e você conseguir 4,5 milhões para poder retomar uma obra que estava parada não foi tão simples. Agora, olhando para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 2 coisas eu vou destacar. Primeiro é que todos os servidores voltaram da pandemia com saúde. Entre aspas, né? Porque teve alguns agravos, né? Sequelas, né? Aparentemente a gente consegue enxergar algumas coisas, mas a gente não consegue enxergar tudo. Então esse, para mim, o distanciamento, voltar no momento certo, enfim. E o outro é a alimentação escolar, né? Que a gente está avançando
gradativamente nos campi, para poder oferecer alimentação escolar para os nossos estudantes do técnico integrado e ProEja, que é uma ação muito relevante para a permanência e o êxito dos nossos estudantes. Com certeza. Que show. E falando em obra, que a senhora tocou aqui no assunto, a senhora conseguiu 4,5 milhões, né, para retomar. Ela ainda está em processo? Tá. Deu uma parada por agora? Não, ela ainda está. Hoje a empresa está concluindo a quadra, porque lá é o bloco H, a quadra, que eles têm a obrigação de fazer, que é o que está em contrato, né? A quadra, o bloco H, mais a guarita e mais a questão da drenagem de lá. Então, nós paralisamos durante 3 meses para fazer uma verificação na infraestrutura que a empresa executou e não executou do jeito que estava no projeto. Foi a ver com o ferro que a gente comentou? Isso mesmo. Do telhado, era para né? eles terem colocado 8 milímetros que estava no projeto. Eles, não sei de onde, colocaram 5 milímetros, né? Acho que é 5 milímetros. Então, isso é uma obra pública e a gente, eu não posso deixar avançar o bloco H, né? Sem contar outros problemas que esse bloco tem, que já tinha, que é da laje dele, né? Mas essa empresa ela vai ter que fazer uma verificação para dar segurança e não acontecer nenhum problema no telhado. Então ela tem obrigação. Já está acontecendo isso, mas paralelamente a isso, eles estão executando a quadra coberta, a guarita e a calçada e a drenagem. E quanto mais ou menos precisa para terminar essa obra? Maria, não precisa de mais nada. Eu consegui todo o recurso, né? Sim. Hoje eu falo 4,5 milhões porque eu arredondo, mas é um pouco mais de 4,5 milhões que está empenhado. Quando a gente fala empenhado, o dinheiro já está à disposição. Se a empresa terminar daqui a 10 dias, o dinheiro em 20 dias está na conta dele. E mesmo com todos os problemas que teve, não teve aumento de preço nem nada? Teve, mas a gente já tinha feito a previsão, né? Sim. Como ela está avançando gradativamente, pode ser que tenha algum reequilíbrio, tomara que não, né? Mas, independente de reequilíbrio, o recurso ele é tranquilo e nenhuma obra pode passar de mais de 25%, né? Então, isso aí é bem administrável. Então, até março do ano que vem, segundo o andar da carruagem, a gente consegue concluir, né? Que bom, e assim seja. E a senhora considera que a questão da empresa é uma das maiores dificuldades hoje em relação à finalização da obra como um todo? Porque essa obra está aí parada, acho que desde 2016 que ela retomou, não foi? Não, 2014 ela começou, 2016 ela parou em 2016 e ela só retomou comigo em 2021. Certo. E a senhora considera que é o problema da empresa a maior dificuldade? Não só os processos públicos, né? Hoje a gente não tem controle de quem ganha a licitação, né? Nem pode, né? Fez uma licitação, vai para o mercado e aí a gente não sabe quem vai ganhar a licitação. Além disso, né, várias outras questões, né, a empresa não contrata pessoas qualificadas para poder trabalhar, né, não contrata quantidade de mão de obra o suficiente, e aí a gente vai penalizando. No final da obra, que a gente aplica a penalidade. Certo. A gente perguntou tudo isso porque realmente é uma questão que a gente só consegue perguntar para a senhora porque a gente não tem outra pessoa para perguntar, só para a reitora. Tem o diretor do campus que pode dar todas as decisões que eu tomo, por exemplo, até essa decisão aí de retomar a obra ou não, porque eu poderia muito bem finalizar com essa empresa, né? Eu sou a gestora, eu poderia finalizar com essa empresa e relicitar a obra. Perderia os 4,5 milhões e relicitar a obra. Só que
no meu ponto de vista, Maria Rita e Camila, é uma penalidade muito pequena para a empresa, né? Porque ela muda o CNPJ e continua fazendo errado. Então, a gente tomou uma decisão, né, em reunião coletiva, junto com os diretores daqui do campus, junto com a procuradora, e mais a engenheira, que é responsável, né, que é a nossa diretora de engenharia, Nayara, e mais o Murilo, que é o fiscal da obra aqui. E aí a gente tomou a decisão seguinte: vamos fazer mais uma tentativa. Se ela não pagar para alguém olhar se não vai ter problema o que ela fez, a gente rompe com essa empresa e bola para frente, vamos relicitar. Ou fazer um novo bloco ali, que eu tenho vontade de fazer um outro bloco ali. Só que aí nós tomamos uma decisão. Enquanto ela continua quadra, pelo menos a quadra vai entregar. A guarita vai entregar e o projeto de drenagem vai entregar, né? Mas enquanto isso não acontece, eu autorizei R$614 mil para o campus comprar salas modulares, dois laboratórios, acho que até não é 614, acho que é um pouco mais, porque eu autorizei 614, só que aí eles preferiram 2 laboratórios e uma sala de aula. Aí ficou um pouco mais caro, eu não me lembro exatamente, mas 614 mil já estava autorizado para poder implantar, e isso, 120 dias, a empresa já monta a sala modular lá, para ajudar nos cursos das agrárias, né, que é extremamente importante. A gente teve, né, no primeiro dia de aula, uma reunião para conversar em relação à obra, não só a obra do prédio, né, que a gente tem, o IF mesmo, mas também do que a gente está sendo cedido lá Na verdade, foi o que está sendo cedido a reunião, né? Isso mesmo. Mas, assim, sempre a gente busca essas informações, mas essa é uma dúvida que muitas pessoas perguntaram, né, para perguntar para a reitora. Vocês têm Grêmio? Não. Então, tem que ter Grêmio. A minha gestão, a gente fortaleceu e hoje nós já temos mais de 6 grêmios instituídos. Então, eu motivo os estudantes que estão me ouvindo, porque o Grêmio, ele... Desculpa, cortei você, Maria Rita. Você me desculpa? Posso continuar? Eu acho que eu nem lembro o que eu ia falar. Pode continuar. Mas os grêmios, fortalecer os grêmios, ajuda muito na interlocução. Porque, por exemplo, eu, enquanto reitor e autoridade máxima da instituição, eu tenho que respeitar a hierarquia. Então, eu me comunico muito com os diretores do campus, o diretor-geral. E aí, essa informação, ela reverbera, né? Teoricamente, seria assim. Mas o grêmio também pode participar de algumas coisas, né? Então, eu convido vocês a motivarem a ter um grêmio aqui, porque facilita bastante a interlocução, né? E vocês já vão aprendendo a lidar com algumas situações, né? O que eu ia comentar justamente sobre isso, sobre a senhora apoiar bastante os grêmios, porque teve um evento no Rio de Janeiro, que eu comento isso em todos os episódios, mas porque foi um marco na minha vida, foi o que a senhora nos apoiou. Sim. Inclusive, não sei se a senhora me permite até contar essa história, que eu fui para o Rio de Janeiro, foi escolhido um representante de cada grêmio, né? E como aqui no nosso campus a gente não tem grêmio, eu fui a representante. E aí lá a gente chegou e estava ouvindo os relatos de outras pessoas, que eu fui no evento, né? Um encontro nacional dos estudantes em ensino técnico. E aí, escutando o relato de outras pessoas, falando assim que, nossa, tive que dormir uma semana na porta da reitoria para eles conseguirem ônibus, para conseguirem verba para vir. Mesmo assim, não escutaram, eles tiveram que tirar dinheiro do bolso. Pessoal, sabe, falando assim, tudo que eles passam. E aí, a gente olhou um pra cara do outro, o pessoal de Mato Grosso do Sul, né? Falou assim, nossa, e a nossa reitora que nos convidou aí, a nossa reitora que nos apoiou, mesmo sabendo que era um movimento estudantil, né? Porque quando eu cheguei lá eu fiquei um pouco assustada, né? Com o tipo de movimento que era. Só que a gente falou coisas boas dos nossos institutos, sabe? Foi ali um debate bom. E eu tenho essa vontade de trazer um grêmio pra cá, de montar um grêmio. Só que a questão é que eu tô no 3º ano, a Camila também tá. Então a gente precisa colocar pessoas do 1º, do 2º, mas a gente até se disponibilizou a ajudar as pessoas que querem criar. A Maria se disponibilizou por mim, tá, galera? Confesso que a gente abraçando o mundo. Mas o que importa é ter esse espaço, porque olha o legado que você vai deixar, que eu também vou deixar.
estou deixando, porque não é brigar, entende? A gente tem que mudar isso, porque teve épocas que a gente teve que brigar, né, enquanto Grêmio, mas é espaços de diálogo, de discussão. Sim. Eu sempre digo o seguinte, que você não precisa gritar, você não precisa... Não, é só falar, porque vocês serão ouvidos, ou serão os ouvidos e a boca de centenas de estudantes, né? E para a gente falar com até o diretor-geral do campus, né? Para falar com todos os estudantes é muita coisa. Então a gente concentra no Grêmio. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o Matheus Jardim, né? Hoje ele estuda na UFMS e ele faz administração, né? Foi uma pessoa que eu contribuí muito com o Grêmio daquele campus na época que eu estava em sala de aula, e hoje ele também é uma liderança no Brasil, né? E começou onde? No Instituto Federal. Então a gente precisa estimular e Maria Rita, ajudem, porque não é movimento estudantil, não, é uma interlocução, é falar sobre o que vocês precisam, né? Só vocês sabem o que vocês precisam. Sim. A gente acredita e acha que sabe, mas vocês que sabem o que vocês precisam, né? Com certeza. E fui num determinado campus, há um tempo atrás, e falei, não, eu quero ter uma reunião com o Grêmio. Cheguei na reunião, dos 8 questionamentos que eles me trouxeram, nenhum cabia a mim, era o campus, entende? Então a gente pode estimular e ajudar também a resolver alguns problemas, né? Sim. E pode ter certeza que foi muito marcante para mim. Nossa, Ju, um beijo. Inclusive a Ju perguntou se a senhora ia vir no podcast. Que legal. Amo muito ela, foi muito importante sim essa viagem para mim. Que bom. E eu acredito que eu consegui trazer muita coisa aqui pro nosso campus e eu acho que esse Grêmio vai ser uma das nossas próximas atitudes por aí. Com certeza. E o ano que vem a gente vai abrir também novamente, né? Mas é importante que os grêmios estejam instituídos para dar legitimidade, né, na ação, né? Sim. Isso é importante. Professora, uma pergunta agora. Como que é o seu ponto de vista se faz uma gestão forte, uma administração forte dentro de uma instituição hoje? São muitas variáveis, né? Mas sem pessoas, Camila, não avança. Com certeza. As pessoas são fundamentais para qualquer ação, para qualquer coisa. E eu tenho muita gratidão à equipe, né, que está comigo, que tem sobremaneira, com todas as dificuldades, né, que nós temos, mas tem avançado muito, né? Por isso que eu falo, tem que defender o servidor público e o serviço público, né? Em todas as profissões temos bom ou ruim, mas eu tenho muita sorte de ter pessoas. Então, para uma gestão eficaz, e aí eu queria deixar um recado para vocês, aproveitar nesse momento, né? Um bom líder, um bom gestor, ele nunca diz que é ele que fez. O singular, ele não existe. Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa que fala, eu fiz, eu aconteci, É horrível isso. Sim. Agora, quando você usa o nós, as pessoas se sentem parte, né? Sim. E isso eu aprendi com 28 anos e até hoje eu não esqueço. Ninguém gosta de gente que, foi eu que fiz, né? Ou se apropria de uma coisa que o outro fez, né? E não dá a o devido mérito, né? Igual você vai fazer um artigo ou vai fazer um trabalho, o professor fala, quem que falou isso aí? Cita. Qual é o problema de citar, né? Sim. Então, cita quem fez. Então, eu acho muito importante isso. Professora, a senhora falou uma coisa muito interessante, que foi essa questão de citar, né? A gente tem um grupo de projetos, né? Um grupo de iniciação científica,
que é eu, entre outros meninos aí, o João, o Pedro, a Gabi. Aí a gente sempre se ajuda nos projetos, né? Não é tipo, eu faço. Aí quando a gente vai apresentar, é muito engraçado. Porque eu falo pro professor, não sei falar, eu fiz tal coisa. Porque eu vou apresentar, nós fizemos tal. Porque eu não consigo falar que foi eu que fiz. E a gente tem que, por exemplo, um trabalho lá tá sendo representado por mim. No caso ali, a gente tem que falar que foi eu fiz, né? E é muito difícil pra mim. Porque eu acostumei a falar, nós fizemos tal coisa nessa parte. Você já tá meio caminho andado, né, minha linda? Muito bom. Graças a Deus. E isso vai te ajudar ou na universidade, né? Que eu não sei qual é a sua... Ou em alguma empresa que você for trabalhar, né? Sim, sim, isso ajuda muito. Em qualquer lugar que você tiver. Trabalho em equipe é a chave para o sucesso. E agora nós falamos, na verdade, que íamos passar para as perguntas da eleição, né? E a gente acabou falando da estrutura dos nossos campos, mas é porque isso é algo que os alunos querem saber muito. Sim. Inclusive, a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram para que as pessoas pudessem passar perguntas para a senhora. E a maioria das questões é sobre isso. Então, por isso que a gente queria tirar as dúvidas para deixar claro tanto para os servidores, quanto os estudantes, quanto os pais também que nos assistem. Mas agora vamos voltar a falar da eleição. E como primeira pergunta, a gente quer saber, na sua visão, o que um reitor faz? Qual é o papel dele? Porque, assim, a gente está entrevistando aqui as pessoas, os candidatos a reitor e os candidatos à diretoria geral, e a gente sempre fala, candidato a reitor, candidato à diretoria geral. Tá, mas o que é isso? Qual o papel dele dentro da instituição? Por que é tão importante pra gente? Muito oportuna a sua pergunta, né? Quando eu assumi dia 5 de dezembro, que eu fui nomeada de 2019, eu fiquei me perguntando também, né? E daquele dia em diante, Maria Rita, eu fiz um compromisso com a comunidade de, no meu Instagram, publicar um monte de coisa que eu fazia. Né? Fico na fila lá do Congresso Nacional para conseguir dinheiro para o Instituto. Marco lá que eu tô lá. Porque às vezes as pessoas acham que são tudo flores, né? E não são. O cargo de reitora, vou falar reitora porque eu sou a reitora, né? Sim. O cargo de reitora, ele tem que ter uma presença muito grande política. Nós não éramos reconhecidos no âmbito dos políticos e de vários locais. Era sempre a UF, com todo respeito, são nossos co-irmãos e são nossos parceiros também, a UEMS, a UFGD e o IFMS nunca. Hoje não, hoje nós estamos no radar. Então, dar visibilidade para a instituição. Eu fui a primeira presidente mulher do Conselho de Reitores, onde eu presidi o CRI, que é o Conselho de Reitores, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e eu senti muito isso, né? Senti demais isso. Por que eu me refiro a essa questão? Porque o dia a dia não é só burocracia. É muito mais interlocução, conversas, diálogo. Quando eu falo que a pandemia me prejudicou e prejudicou o planeta, mas assim, eu ia conversar com uma pessoa, eu estava de máscara, né? Sufocada. Foi muito difícil essa época. Mas mesmo assim a gente conseguiu avançar muito na instituição, né? Além disso, o papel político, ele é muito importante, e aí eu sempre digo que o meu partido é a educação e a minha ideologia é o IFMS, tá? Por quê? Porque eu converso com o senador Nelson Trade, que manda recurso para nós, a senadora Soraya Tronic, que manda recurso para nós. A gente tem uma interlocução, quando eu digo a instituição, tem uma interlocução com a Tereza Cristina, muito grande também, que é a senadora. Sim. Todos os deputados federais, tá? Com exceção de 2 que assumiram, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com eles. Mas o líder da bancada, né, federal, e foi assim que a gente conseguiu avançar. Então, tem um papel político muito grande, e administrativo também, só que não de ficar fazendo coisas, e sim
orientando e avançando para poder que as coisas aconteçam, que o auxílio caia na conta do estudante, que o pagamento do servidor também caia na conta do servidor, que as compras elas sejam feitas, as ações aconteçam, né? Que show. A gente gostaria também agora de saber outra coisa, além do papel de reitora que a senhora já falou que exerce, além de exercer também que é para a senhora, gostaríamos de saber por que a senhora decidiu se recandidatar, né? Decidiu aí ter essa retomada, novamente um próximo governo agora, né? De coisas novas, manter as coisas antigas também, né? Coisas boas. Por quê? Essa é uma resposta super fácil. Primeiro, que eu amo fazer gestão, né? Eu amo trabalhar fazendo com que as coisas aconteçam mesmo, né? Não colocar no papel, não. É materializar o que eu coloquei no papel e colocar em prática. Segundo, eu até pensei, falei, puxa, vou me candidatar novamente, né? Mas a pandemia me prejudicou muito, Camila. Eu não tive a oportunidade, apesar que a gente fez muita coisa, até mais do que eu tinha me comprometido, né? Agora, a pandemia me prejudicou muito. E o antigo governo, ele também disponibilizou pouco recurso para a educação, né? Mas mesmo assim, eu consegui 28 milhões de extra orçamento para poder avançar as atividades de vocês nos 10 campi e na reitoria. Ou seja, eu senti a necessidade de continuar e finalizar. A gente precisa de auditório, a gente precisa de refeitório, a gente precisa cobrir todas as quadras. Hoje só falta uma quadra para a gente cobrir, que é de Corumbá, que a gente licitou 3 vezes a obra. 3 vezes a obra, agora que vai dar certo. 2 empresas abandonaram, então só falta essa obra aí para a gente avançar e cumprir com o que eu me comprometi e ajudar o Instituto no avanço do Instituto. E quando eu percebi que os outros 2 candidatos não têm a experiência que eu tenho, né, e que tem todos os pré-requisitos para serem também, sim, mas eu me sinto a mais preparada para poder continuar gerindo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Eu construí uma relação que nunca antes tinha, né? Hoje eu ligo para o celular de qualquer deputado e qualquer senador, se não me atender, eles me retornam. Então, eu acho que o governo do estado também, o governador, temos uma interlocução muito positiva, o Riedel, o antigo governador. Então, assim, nós nunca tivemos tanto no radar deles quanto hoje. Isso é importante. Com certeza. Isso, esse reconhecimento é muito importante para sendo gente. Mulher, né? Isso, e aproveitando nesse gancho aí sobre ser mulher, sobre a representatividade feminina, aqui na Viraí mesmo nós temos uma prefeita que é mulher, né? A Raiza. Inclusive, um abraço, caso ela esteja nos assistindo. Sempre muito parceira da instituição, né? Isso. Aqui no podcast também, nós, entrevistadoras, somos meninas. E a gente quer saber, na sua gestão, quantas mulheres tem? A senhora tem bastante mulheres apoiando. Diversidade também, né? Isso, como que é? Olha, eu até fiquei surpresa, né? Porque eu sempre, os cargos que eu nomeio, eu não olhava muito isso, né? Mas quando eu fui olhar, 50%, 48% dos cargos que eu nomeei eram mulheres, né? Coincidentemente, mas mais pela competência do que por ser mulher, né? E estão comigo. Mas é um caminho que a gente tem que trilhar para ocupar mais espaços. Sempre mais espaços. Não tenham medo ou tenham medo, mas vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Porque nós não temos diferença absolutamente nenhuma, né? Eu sempre digo que competência não tem gênero, não tem raça, não tem cor, não tem credo e assim por diante, né? E o Instituto Federal, por ser um concurso, né? A gente não tem esse controle, mas nos cargos hoje, a maioria são mulheres.
E uma outra questão, né, que eu gostaria de solicitar quem está nos assistindo e ouvindo, né, é importante entender que, às vezes, a limitação, né, está na cabeça do outro, não pode estar na sua cabeça, na nossa cabeça. Né? Eu sempre digo isso. E teve um outro podcast que eu participei, do Vox, um jornal que tem no Instituto Federal, e a estudante fez uma pergunta para mim que eu achei bem interessante, né, Camila? Ela falou assim, em algum momento você pensou em que não ia conseguir? E aquilo me fez refletir. Eu falei, gente, em nenhum momento eu pensei. Né? Em nenhum momento eu sempre estive muito segura do que eu ia fazer, do que eu quero fazer e do que nós vamos fazer juntos, né? Então, mas aquela pergunta me balançou muito, né? Uhum. Porque eu falei, poxa, será que as pessoas acharam que eu não ia dar conta porque eu sou mulher? Fiquei pensando isso, né? E todos os cargos que eu assumi até hoje, eu nunca vi isso como limitação. E eu sempre me entreguei e sempre fiz um bom trabalho, né? Com certeza. Eu gostaria de já fazer a pergunta que todo mundo quer saber, e eu acho que a senhora também está ansiosa para falar, por conta do tempo, né? E eu acho que sempre essa parte demora mais, que é quais são as suas principais propostas para nós. E também tem uma pergunta no Instagram voltada também para o nosso campus. A senhora já falou um pouco em relação à obra, mas a gente gostaria de saber quais são suas propostas aí para o IFMS. Eu vou falar nas propostas como um todo. Sim. E poucas. E vou, além das propostas como um todo, eu vou falar só do campus Naviraí também, né? Bom, 2024 a gente vai oferecer alimentação quente nos 10 campi, né? Isso é um compromisso que nós temos. A alimentação que a gente está oferecendo, que é a fria, ela é importante, ela é bacana, mas é necessário fazer a alimentação quente. E dentro das minhas propostas, a gente precisa avançar muito mais. Inteligência artificial, né, dentro do IF, para poder facilitar os processos. Também nós precisamos trabalhar com os sistemas, aumentar a quantidade e o valor dos auxílios permanência, porque a gente quer que o estudante não saia do instituto. Uma outra questão que é o auxílio moradia. Vem muita gente de fora para fazer os cursos, né? E às vezes não tem condições de pagar um aluguel, alguma coisa. Então, a gente colocou na proposta a Bolsa Atleta, né? A Bolsa Atleta, porque tem gente que gosta de algoritmo, de matemática, de português, e tem gente que quer ficar no Instituto Federal sendo atleta. Qual é o problema? Fazendo arte, cultura, poesia, escrevendo livro. Esse é o nosso Instituto Federal, né? Esse o nosso objetivo, uma formação plural e humanista. Sim. Também, dentro de todas as propostas, que a gente tem muitas questões que tem que se avançar, mas para os estudantes, mais ambientes adequados. Por exemplo, o Rami Stebit é algo que ele vai ficar para o Instituto Federal. Ele vai ser doado por 20 anos para o Instituto Federal. E isso foi várias reuniões junto com a SED, que é a Secretaria de Educação, junto com o secretário Hélio, a antiga secretária de Educação, a secretária de Educação do Estado, e hoje é o Hélio Dyer, e o governador. Então, é um compromisso do governador do Estado, né, juntamente com a RAIS aqui, e para a doação do Rami Stebit. Não é uma doação, é 20 anos de utilização do prédio, cessão do prédio. E para o campus de vocês, gente, eu tenho um compromisso muito sério, né? A gente precisa avançar em auditório para a nossa área. A fazenda, a gente precisa avançar em um espaço para que os estudantes possam ter uma aula presencial lá, guardar um implemento agrícola, guardar alguma coisa. A gente está fazendo o barracão lá na sede, mas fica distante, então é mais para implementos maiores. Também eu tenho outros compromissos, que
além do auditório ou refeitório, não sei qual vai ser a decisão do campus, né? Avançar também em espaços de diálogo no campus, que é o conselho de campus. A gente precisa avançar e que tem que ter representantes de estudante para poder ajudar nas decisões dentro do campus, né? Igual o Conselho Superior, né? O Sim. Conselho Superior, nós temos estudantes que participam e participam muito desse conselho. Então, são várias as ações que nós temos. Olhem o meu plano de gestão. Se tiver dúvida, tem um WhatsApp que fala direto comigo, né? A gente não conseguiu atender todas as solicitações, mas a gente vai rever. Agora, contem comigo para que tudo que está posto ali a gente vai executar. Eu não coloquei nada, Maria Rita e Camila, que não é exequível, que a gente não consegue executar. Agora, a gente sempre precisa dos 10 campi. A escolha para diretor-geral também é uma escolha muito importante que vocês têm que fazer. Com certeza. Tem que decidir pelo melhor e o que vai reverberar positivamente para vocês, tá? Isso é muito interessante e eu vou falar de novo a mesma coisa que eu falei nos últimos episódios, que ainda não saíram, que foram para diretor, né? Mas em relação a essa questão da eleição, né? É uma fase, é um período onde todo mundo aprende, né? Não é só uma questão de quem ganha ou quem perde, mas todo mundo ganha, porque a gente vê as propostas de melhorias de todo mundo e consegue ali extrair alguma coisa boa de todas as propostas e olhar para o nosso campus de uma forma mais crítica, né? Agora eu vou passar para as perguntas do Instagram, que o nosso tempo está bem curto, já está acabando. Infelizmente, né, Heitor? Mas mas foi muito bom, né? Passou muito rápido. Aham. As perguntas foram todas respondidas já. Que eu fui lendo aqui e já foram todas respondidas, que a maioria era em relação à obra, né? E aqui temos uma pergunta sobre invasão. O IFMS está com altos índices de evasão. E quais são as estratégias para a permanência dos estudantes? Eu vi que a senhora falou sobre o auxílio, né? Tem mais alguma? Sobre alimentação também, comentou, né? Isso. É importante lembrar que nós temos uma comissão composta por todos os 10 campi reitoria para poder ajudar nessa tomada de decisão, né? E ações. Hoje nós temos os auxílios que contam, né? Mas a gente tem avançado, segundo o que veio dessa comissão, a gente quer colocar algum recurso para que essa comissão também avance em alguns projetos que são por campus. Porque só quem sabe qual é o motivo da evasão é o campus. Sim. Então, hoje a gente fez o auxílio o auxílio para moradia, né? A Bolsa Atleta, porque a gente percebe que isso também segura os estudantes, né? Você imagina, os jogos vai ser em Fortaleza esse ano, né? E nós vamos todos com uniformizados, os uniformes novos, né? Só que tem a cultura corporal do movimento também, Maria Rita, que a gente também tem que avançar. Então, tem outras demandas, a arte, a cultura. Para quê? Para que a gente continue. Só que tem uma ação que nós estamos trabalhando junto com todos os diretores de ensino, os pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, que a gente começar um projeto pedagógico diferente, né? Como? Não é só numa sala de aula que a gente consegue aprender, né? Hoje o perfil do estudante mudou, vocês mudaram o perfil, né? Então a gente quer avançar em projetos pedagógicos inovadores, diferentes, com resolução de problema. Eu não sei qual vai ser o resultado dessa comissão, mas a gente está trabalhando para avançar para que o estudante fique um pouco mais, se utilize os professores sejam capacitados, porque a gente aprendeu de um jeito, né? E a gente reproduz. Então, melhorar também a nossa forma de ensinar, né? E identificar a forma que vocês aprendem, né? Eu fico muito feliz por vê-la apoiando isso dos estudantes, igual acabou de falar que os jogos vão ser em Fortaleza, esse movimento que eu fui para o Rio de Janeiro, porque isso acaba realizando sonhos de alunos. Eu mesmo nunca tinha andado de avião,
Foi um sonho, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, Olha foi minha só. primeira vez de tudo. Que E dá para ver legal. que a senhora apoia muito isso, esses E visitas movimentos. técnicas também. Isso, as visitas técnicas. Então, Sim. parabéns por isso. E, por exemplo, a visita técnica, a gente tem uma limitação, né, Camila? Por exemplo, nós temos 3 ônibus institucionais maravilhosos. Só que eu quero, no próxima gestão, eu não sei se vai ser uma van ou se vai ser um micro-ônibus, mas colocar isso à disposição de cada campus, para que tenham a possibilidade de fazer coisas mais perto, né? Sim. E em relação ainda a essa questão de evasão, hoje o Estado tem algum tipo índice e a gente consegue saber qual que é a posição do nosso IF em relação a nível Brasil? De onde a gente está, qual seria a posição ali? Hoje, por exemplo, quando vem o recurso do Ministério da Educação, ele conta com matrícula, né? E quando na plataforma Nilo Peçanha, a gente colocou os cursos EAD, por exemplo, todos os cursos EAD, eles fazem parte da conta. Hoje nós temos 13 mil estudantes presenciais e uma média de 24 mil matrículas à distância. Nossa. Temos estudantes até de Angola, de outros países que fazem os cursos conosco. Mas os cursos, no caso, aqueles que são postados, tipo, de Livre, Libras. Cursos livres, que a gente chama de livres, que são cursos de curta duração, 30, 40 horas. Isso. E você recebe o certificado assim. Aí tem uma prova randomicamente, né? Que Nossa, são muito bons, ajudaram muito a gente por conta de carga horária, né? Que nós precisamos ter, então foi atividades ótimo. complementares. Eu fiz uns 3, 4. Então nós temos estudantes. E aí a gente tomou uma decisão institucional de colocar essas matrículas dentro do sistema ou não. Nós decidimos colocar a matrícula no sistema, por quê? Porque tem alguns campi que não tem tanto estudante. E aí os estudantes, as matrículas do estudante, vem mais recurso para a instituição. Outras instituições, o que eles fazem? E aí eu respeito, né? Eles não colocam, eles colocam só quem teve êxito. Sim. E isso não é interessante, no meu ponto de vista. Então, hoje, se a gente for olhar para o aspecto da plataforma Nilo Peçanha, nós devemos estar entre os 8º do Brasil. Agora, fora os estudantes da educação à distância, eu lembro, é uma decisão institucional, porque vem mais recurso para nós. Aí a gente melhora muito os nossos índices, né? Mas aí seria uma estratégia, né? Professora, infelizmente, nosso tempo agora findou-se, mas a gente tem sempre nossa pergunta. Nós fizemos uma perguntinha padrão para todos os convidados. Na verdade, todas são, né? Vamos deixar claro de novo. Isso, a gente tem que deixar claro que todas as perguntas para todos os candidatos são padrão. Só que essa é para todos os convidados mesmo que vem no nosso podcast, que a gente pede para você deixar uma frase, uma motivação aqui para os alunos, que nós somos o futuro do Brasil, né? Então, o que a senhora deixa de aprendizado pra gente aí? Maria Rita e todos que estão me assistindo e ouvindo, né? Primeiro eu quero que votem em Elaine Cassiano, dia 6 de setembro, né? Por todo o legado, por toda a minha experiência. Mas eu gosto muito, né, de uma frase que para mim é um mantra, né? Que diz assim, na hora a gente sempre esquece, né? Eu estou buscando o autor, Hermann Hemmings, que ele fala o seguinte, que é muito melhor alcançar triunfo e glória, mesmo se expondo às derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito que nem fazem muito e nem discutem muito, do que viver na penumbra cinzenta, que não conhece nem a vitória e nem a derrota. Então, o que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão me assistindo, e principalmente as meninas, né? Nós já somos vitoriosas, sempre. Agora, a gente não pode deixar outras pessoas se despontarem. A gente tem que ir, e se tiver medo, vai com medo mesmo, mas vai. Então, é isso. Dia 6 de setembro, eu gostaria muito que vocês
respeito o espaço democrático, né? É um espaço democrático de aprendizagem, de aprendizado para nós. Venho sofrendo alguns ataques, algumas críticas dos outros candidatos, mas a minha proposta é propositiva e eu não abro mão de ser propositiva e de entrar nessa campanha com cabeça erguida e sair da campanha com cabeça erguida e vitoriosa, e não conheço a derrota. Eu quero a vitória. Obrigada. Que a limitação não esteja nas nossas mentes, não. né? E a competência não tem gênero, não tem raça, não tem cor e não tem credo. E a limitação está na cabeça do outro, não na sua. Nunca. É isso, então. Nós agradecemos muito por ter topado esse bate-papo, essa conversa. Acredito que somou muito para as nossas vidas, para as vidas dos estudantes que estão nos assistindo, dos pais, para que eles possam te conhecer e fazer um voto consciente, assim como eles puderam ter a oportunidade de conhecer os outros candidatos também. Muito obrigada. Sim. Nós agradecemos também a TV Mais, né, que cedeu esse espaço para a gente, nossa parceria com eles. Gostaríamos de pedir para que todos sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, o mesmo nome, pode isso no IF. Gostaríamos também pedir para que todos sigam os nossos candidatos a reitores, a diretor, para que possam conhecer as propostas exatamente, um pouco melhor, né? Exatamente. De forma mais contraída pelo Instagram, mas também acessem o plano de gestão. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço profundamente vocês. E é isso, galera. Pode isso no IF?